Vamos lá. Esse vídeo aqui a gente vai vir conversar sobre a, a possível tensão entre Estados Unidos e Brasil, né? Nesse conflito econômico e político entre essas duas nações, né? A gente sabe que uma guerra tarifária ou uma guerra comercial pode vir afetar aos dois lados, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Mas a questão é o quanto o Brasil será afetado com essa guerra tarifária e quanto os Estados Unidos será afetado com isso também, né? Vamos lá aos pontos, né? Já pararam para perceber ou para refletir, fazer uma reflexão aí, um esforço mental sobre qual a diferença dos dois PIBs, entre o PIB americano e o PIB brasileiro? Já pararam para refletir a respeito do que os Estados Unidos produz e o que o Brasil produz? Quantos países ao entorno do Brasil e fora do nosso continente produzem a mesma matéria, o mesmo produto que o Brasil? Né? Qual a dependência do Brasil para com os Estados Unidos? E qual a dependência dos Estados Unidos para com o Brasil? Né? Já pararam para fazer uma pequena reflexão? Não precisa muito esforço mental para chegar a uma conclusão de fato o que pode ocorrer com o nosso país, né? O Brasil, ele é um grande produtor de grãos, né? De alimentos, né? Ou seja, às vezes é só o alimento bruto, né? O grão, a soja, o milho, quer dizer, são derivados de produtos que são industrializados majoritariamente lá fora, né? Como o milho, como a soja, né? Não vou nem entrar em mérito da carne bovina, porque o estado do Texas, ele produz 110% do que precisa os Estados Unidos, ou seja, eles já ultrapassaram o teto do que eles precisam, então eles já têm um amplo comércio que pode enviar a sua carne também para outros países. Eles só utilizam a nossa carne porque a nossa carne aqui, ela é mais, como se diz assim, mais magra, né? E lá no Texas eles produzem uma carne mais gorda. Ou seja, eles compram a nossa carne para misturar com a carne deles para fazer o hambúrguer deles lá, né? E eles falam, as coisas vão ficar caras nos Estados Unidos. Lê do engano, meu camarada. Sabe por quê? Porque um hambúrguer lá, se custa $5, com a taxação vai passar a custar $5 e 10 centavos. Então, quer dizer, para eles é uma diferença esdrúxula, né? Não faz diferença para eles. Agora, para o Brasil, não, né? Isso já afeta diretamente o PIB nacional. Igual eles falam aí, o café, o americano vai pagar mais caro no café. Meu amigo, você já parou para notar que vizinho ao Brasil tem Uruguai, tem Argentina, tem Chile, tem Equador, tem né, Paraguai, grandes produtores de café, e todos esses receberam a mesma carta que o Brasil a respeito das taxas. O governo americano já deixou explícito, claro, foi direto. Países que receberam 50% de taxa são aqueles países que não estão alinhados politicamente com os Estados Unidos. Qual foi o único país que recebeu 50% de taxa? Todos receberam em média 30%, 25%. O único país a receber uma taxa de 50% foi o Brasil, cara. E a gente não está vendo nenhum esforço do governo
a ir conversar e negociar para a redução dessas taxas. Todos foram lá, inclusive a China. A China de início, né, ficou naquela guerra comercial tarifária com os Estados Unidos, mas não aguentou um mês, né? Teve que sentar na mesa e negociar. Hoje diversificaram seus negócios em comércios. A China, inclusive a China nesse momento está reduzindo o comércio com o Brasil, que é o comércio de minérios e terras raras, né? Está reduzindo porque abriu ampla negociação com os Estados Unidos. Isso significa o quê? Né? Igual muitos estão gritando na internet, nós faz negócio com a China. Você acha que é simples assim fazer um negócio? Eu vou falar o português claro para ver se vocês entendem. Você acha que é simples assim abandonar a primeira potência mundial em economia e armamentos bélicos? Vamos abandonar eles lá, os Estados Unidos, larga eles para lá e a gente e negociamos com a China. A China vai suprir a nossa necessidade que faltar aqui. Você acha que é assim? Tão fácil assim? A China, nesse momento, está reduzindo o comércio com o Brasil. Reduzindo. E isso quer dizer o quê? Quando iniciar as taxações que vêm dos Estados Unidos em 1º de agosto, o que vai acontecer? O governo brasileiro vai correr para o lado da China. A China, já tendo reduzido o comércio com o Brasil, vai falar, Lula, é o seguinte, aquilo que a gente não precisa, a gente já abriu negociação com os Estados Unidos, com outros países, você está vendo aí que reduzimos o comércio com o Brasil, para não deixar você na mão, aquilo que eu pagava 10 no produto brasileiro, eu vou pagar 2. Ou você deixa seus produtos apodrecendo lá, consume entre vocês mesmos lá dentro. Já repararam a economia do Brasil como vai afundando num abismo que talvez nem tenha mais saída? Né? Tudo isso por questões ideológicas e partidárias de um judiciário totalmente totalitário, enviesado politicamente, que está apoiando um governo que está empurrando o povo brasileiro cada vez mais para a recessão, para o abismo econômico, né? O Congresso americano, totalmente alinhado com o governo Trump, já solicitou, já se alinhou com o governo totalmente e já solicitou sanções severas ao ministro Alexandre de Moraes por entenderem como ele sendo um violador de direitos humanos, né, um perseguidor, né, um cara que quer implantar a censura. Já foi comprovado que ele implantou censura, determinou ordens ilegais dentro do próprio território americano, né? E é um cara que está totalmente alinhado ao governo Lula. Isso causa estrago, né, depreciação severa na economia brasileira, né? Como que a gente vai sair desse buraco se muitos apoiam um governo que está indo totalmente ao oposto do sentido que está indo o resto do mundo? Todos os países que receberam a carta, né, indicando o aumento das taxas, a porcentagem, todos sentaram para negociar, inclusive a China, né? Então, como que vai ficar a situação do nosso país sem um entendimento claro? O Donald Trump já foi claro do que ele quer. Voltem, voltem, façam a meia volta. Reconsiderem a democracia no Brasil. O Brasil é um celeiro do mundo, alimenta bilhões de pessoas no mundo, né? A China, um paizinho desse tamanho, com uma superpopulação, degradaram todo o seu meio ambiente. Não tem mais água, não tem nada, tá acabando tudo. Todo o recurso natural da China não tem. Eles têm dinheiro, mas o recurso... E o que eles querem? Comprar o Brasil? Pegar o Brasil para eles? Tornar o Brasil uma base estratégica, caso o segundo
pesquisas pode iniciar uma terceira guerra mundial e eles têm um lugar onde pode atacar outros países daqui. Os Estados Unidos possui acordos desde a Segunda Guerra Mundial com o Brasil, né? Visto tem a base de Alcântara lá, né, no Maranhão, tem a outra base em Natal, né? Acordos que dão o direito aos Estados Unidos, direito vitalício, que foram acordados, inclusive na ONU. Isso deixa os Estados Unidos com claro poder de vir aqui e fazer investimentos militares, trocas de tecnologia. Troca não, né? Bem dizer, os caras usam o nosso recurso e traz a tecnologia deles, porque a gente não tem tecnologia nenhuma. Todo o sistema tecnológico do Brasil, pelo menos 70% advindos dos americanos. Nem um satélite de GPS possuímos, né? Sistema bancário, operacional bancário, tudo advindos dos americanos. Peças de reposição de veículo, de transporte. O Brasil não produz, o Brasil só monta, né? Não pensem vocês que a China vai suprir esse problema tarifário com os Estados Unidos, porque não vão. Vejam o caso da Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, Rússia, países sancionados pelos Estados Unidos. E lembrando, uma vez que os Estados Unidos sanciona um país, toda a União Europeia é signatário dos Estados Unidos na mesma questão. Por quê? Porque 70% do orçamento do exército da OTAN vem dos Estados Unidos. Pelo menos 70%. Então a Europa toda sabe que precisa da segurança bélica dos Estados Unidos contra possíveis ditadores como o Vladimir Putin, né, que ameaça o tempo todo a Europa, né? Então eles sabem, são dependentes dos Estados Unidos. E possíveis sanções em cima do Brasil levaria todos esses países a serem signatários dos Estados Unidos na mesma questão, né? Agora tem a questão da Lei Magnitsky, né? Outras figuras, autoridades já foram sancionadas por essa lei, foram pegas por essa lei, né? Juízes. Acabou com a vida pública e econômica dessas pessoas, né? Provavelmente seja o que acontecerá com juízes da Suprema Corte Brasileira, né? Sabemos disso, a mídia está aí batendo o tempo todo em cima disso. Acompanhamos, sabemos o que está acontecendo. Então, quer dizer, um viés político, né? Totalitário, perseguidor à oposição, onde inventam de tudo para perseguir, para tornarem pessoas inelegíveis, pessoas eleitas pelo povo inelegíveis, tomarem o cargo, né? Caçarem mandatos, calarem a voz de pessoas em plena tribuna, ameaçarem, né? Prenderem pessoas sem o devido foro legal, sem o devido processo legal. Tudo isso foi visto e relatado, né? Documentado. E hoje os Estados Unidos está com esses processos em suas mãos. A gente vê o Donald Trump sendo claro e específico. Eu vou reformular o TPI, o Tribunal Penal Internacional, a OEA e a ONU, né? Temos que policiar esses órgãos, né? Temos que policiar. Ou seja, os Estados Unidos vai passar a ter superioridade, né, entre integrantes dessas instituições, o que levará a uma concordância
com o governo americano, quando ele falar sanciona tal país está impedido de participar de tal reunião, a opinião dessa pessoa não tem valor, não tem peso. Por exemplo, dentro da ONU, o Brasil vai ficar de fora, não vai ter voz, a voz do Brasil não será ouvida. Até que o Brasil volte a ser uma democracia plena, com divisão dos três poderes, sem nenhum interferir no poder do outro, né? O judiciário brasileiro não tem um só voto, a não ser o dos senadores e a indicação do presidente. Voto popular do povo não tem um sequer voto, né? Câmara e Congresso são as entidades com prerrogativas legais a exercerem a vontade do povo. É o que rege a Constituição, a Carta Magna, né? E a gente vê essa política judiciária do Alexandre de Moraes e de outros colegas da corte, levando o país para um abismo econômico, cara, né? Chancelando todas as narrativas de ataques do presidente Lula contra os Estados Unidos. 200 anos de acordo com os Estados Unidos, 200 anos. Nunca tivemos numa posição tão esdrúxula quanto a que viemos nos colocando nesses anos. Como que vamos sair dessa situação, né? O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, colocou em sigilo todos os processos de assédio moral, né? No Tribunal do Moraes, né? Existem processos. Talvez a única saída, você vê esse silêncio deles hoje, uns caras que dia sim, dia não, estavam dando entrevista na mídia, falando tudo que pensavam, hoje se silenciam, porque a pressão está grande. Sabem que a lei Magnitsky não é brincadeira. Quando ela vem para arrebentar. Qualquer instituição brasileira, empresa brasileira que fazem parte do sistema americano são obrigadas a sancionar quem for pego no Brasil pela lei Magnitsky. Se o Alexandre de Moraes sofrer a sanção da lei Magnitsky, nenhum banco brasileiro poderá deixar ele ter conta. Nenhuma empresa com vínculo americano, né, que tenha se agregado à Nasdaq, a Bolsa de Valor americana, né, ao sistema SWIFT, né, a transações comerciais, a câmbio e dólar. Sinto muito, Alexandre. Aqui a gente não pode fazer nada, são ordens do governo americano. Somos só uma instituição, não iremos destruir nosso patrimônio para salvar você. É o que eles vão falar claramente, né? Numa forma educada. Sinto muito. Não podemos fazer nada. E não vai vir para eles só. Porque a gente vê aí, né, a última medida do Alexandre de Moraes. Bloquear as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. O que a mulher tem a ver? Né? A mulher nem se envolve em política, nunca deu uma declaração de nada falando em política. Você não acha um post dela. Nunca se envolveu diretamente, pelo menos até onde sabemos, né? Mas para sofrer bloqueio de suas contas, de Pix, ou seja, é o autoritarismo, né? Isso é uma censura. O Bolsonaro não poder dar entrevistas à imprensa, não poder usar redes sociais, uma penalidade, uma condenação sem o trânsito em julgado. Isso aí equivale a uma censura a todos os órgãos de telecomunicações e de imprensa do país.
Quer dizer, ele não só censurou o Bolsonaro, como censurou a todos, né? Acha que o governo americano tá vendo isso? O Congresso americano, Marco Rubio, Chris Smith, todos estão vendo isso, todos têm acesso. Lá dentro tem dois caras, entendam uma coisa, lá dentro tem dois caras que sentam diretamente com Marco Rubio e Donald Trump na mesa para discutir a respeito desses assuntos, que é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, né? Tem acesso direto. O governo brasileiro, o Lula, acha que o Alckmin indo lá conversar a respeito de tarifa será recebido? Nunca, jamais, jamais. O governo americano tem a ciência que o Alckmin sentou com líderes de terroristas lá no Irã. Sentou na mesma fileira. Você acha que esse cara tem algum acesso à Casa Branca? Nunca. O máximo que ele vai conseguir é algum de baixíssimo escalão, que não vai levar nem aos ouvidos de Trump, que ele esteve lá. A situação do nosso país ultimamente é séria, é grave. É igual eu falei, a China vem reduzindo seu comércio com o Brasil para depois falar assim, ó, o que eu pagava 10, agora eu quero pagar 2. Esse é o meu negócio. Se não, procura outro aí. Eu já tenho amplo comércio com outros países. Vamos falar isso, porque a chinês gosta, ó, de poder, de dinheiro, de ocupar espaço, né? Se vocês acham o Donald Trump um cara ruim, um cara radical, o Xi Jinping é 1000 vezes pior. É 1000 vezes pior. A China socialista, autoritária, um país fechado, né? Então vocês reflitam sobre tudo isso aí, né? Ao invés de ficar gritando nas redes aí, ah, temos a China. Vocês acham mesmo? Realmente vocês acham mesmo que a China vai ajudar o Brasil economicamente, cara? Né? Todo esse tempo que o Brasil faz negócio com a China, né? E outra, o produto da China é totalmente diferente do produto dos Estados Unidos, né? A China quer implantar o comércio dela aqui dentro. Quer implantar o comércio. Eles querem trazer as coisas deles para vender aqui dentro. E ir comprando o nosso território. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer comprar os nossos recursos para eles produzir. Porque, por exemplo, o minério de ferro que os Estados Unidos, o aço que os Estados Unidos compra nosso, eles não querem nem que a gente manda o aço terminado para eles, refinado. Eles querem fazer a liga deles lá, refinar o aço lá, porque eles sabem o grau né, da liga que o aço deles tem que ter para os produtos dele, do que eles fabricam, aviões, carros, essas coisas aí, maquinários. É totalmente diferente um produto chinês de um produto. Eu conheço um pouco disso aí, eu trabalhei com chineses, né? Trabalhei com um chinês que ele tinha uma fábrica de grampo de grampeador pneumático, né? Trabalhei com ele. Certa vez ele comprou uma prensa da China. A prensa demorou 6 meses para chegar aqui no Brasil. Furamos o chão, chumbamos a prensa no chão, ele montou tudo, né? As ferramentas da prensa, tudo. Quando ele ligou a prensa, que ele foi testar a prensa arrebentou, desmanchou. Aquele ferro fundido fraco, arrebentou a ferramenta, né? Porque se diz ferramenta, né? Que você troca a ferramenta da prensa para você, ali como era grampo pneumático, você troca a ferramenta para a medida do grampo certo, né? A primeira vez que ele colocou a ferramenta estourou. Ele teve que mandar de volta para a China, e lá na China conversar com eles. E aí depois teve que chamar uma empresa especializada de Bauru, localizada em Bauru, para o cara vir levar a peça quebrada embora para fazer uma peça aqui no Brasil, para que
quando ele fosse fazer o grampo não quebrasse novamente. Você vê a qualidade, né? Até a qualidade do produto brasileiro supera a qualidade do produto chinês. O Brasil só não tem tecnologia, porque se tivesse aí o nosso celular, nossos carros ia ser um dos melhores do mundo, pela qualidade que é a nossa matéria-prima, né? China, Índia, compram lixo do Brasil. Lixo. Vocês não têm ciência disso. Sai containers e containers daqui de cavaco de ferro para ir para a China. E eu tenho amigo meu que trabalha nesses ferro velho gigante que produz o cavaco, moe o ferro, faz aquele cavaco, aquela miniatura em molinhas de ferro, pó de ferro, enche os containers e vai para lá, ó. Vai para o porto, vai para os navios e China, Índia. Eu tenho amigo dele, meu, trabalha com isso. Então, quer dizer, esses países aí, eles são especialistas em comprar nosso lixo, refinar e mandar o produto vagabundo deles para cá, né? E aí vocês tiram a conclusão. A China vai suprir essa necessidade comercial e econômica do Brasil perante, né, a desfeita dos Estados Unidos para com nós por causa de questões políticas enviesadas à esquerda, né, do Lula, do STF, as perseguições, né, as violações de direitos humanos. É bem provável que não. Eu acredito que não. A China pode até ajudar de alguma forma, mas com interesses em nossas terras, né? Grandes espaços de terra onde eles... A China é uma superpopulação, já não tem como alimentar toda a sua população sem depender de outro país como o Brasil, né? Então é tudo questão de analisar com seriedade, com coerência, ver aonde tudo isso pode nos levar, né? Poderíamos ser uma nação, né, isenta de guerras econômicas, guerras militares, isentas de discursos falaciosos em entidades como a ONU, como o OEA, como o TPI, né? Isento de briga de religião, né, entre Vaticano e protestantes, evangélicos, né? Poderíamos viver numa harmonia todos. Faça da sua vida o que você quiser, desde que você não atrapalhe a vida do outro, cara. Não é? Não deveria ser assim? Temos amplo comércio irrestrito com o mundo todo querendo vir comprar nossos produtos. Ó, a gente varreu a porta da nossa casa, somos isentos de qualquer briga lá fora, estamos aqui vendendo nosso produto, né? Um teto básico de taxa para todos os países. Não existe isso. Ah, os Estados Unidos tem mais dinheiro, vai pagar. Então é de acordo com a cara do cliente, né? Se você tem um comércio aqui no Brasil, você faz isso, né? Alguém entra na sua mercearia aí para comprar 2 pãozinhos, né? Tem um pobre e um rico na frente. Tem um pobre na frente e um rico atrás na fila. Você vai falar, o pobre vai falar, quanto que é o pãozinho? Você vai falar, é 13 reais o quilo. Ah, me dá 1 quilo. O pobre vai pagar 13 reais. Quando chegar a vez do rico, ele vai falar, me dá 1 quilo. Você vai chegar no rico e vai falar, é 26 reais para você. É isso mesmo? É desse jeito? É isso que o Brasil tem que fazer com os outros países? Para depois os outros países fazer a mesma coisa com nós? Arrumar briga com um monte de gente, né? Nós sozinhos, arrumar briga com um monte de gente para depois um monte de gente vir em cima de nós. É insano, é incoerente. No mínimo um jeito burro de governar. No mínimo um jeito ignorante de governar, de quem não conhece fazer negócios, né? Reduzir taxas. Presta atenção, reduzir taxas para o comércio internacional, para os países. Estados Unidos, China, Europa, Ásia, Oriente Médio, reduzir. Ó, o teto máximo aqui, ó, 15%. 15%. Depender do investimento aí do país for fazer no Brasil, né? Veja bem, a gente não vai vender nossas terras.
Arrendar. Arrendar é diferente de vender. Vocês querem colocar sua multinacional aqui, sua fábrica de carro elétrico aqui, o terreno, qual é o tamanho do terreno? Vai arrendar. Vocês vão pagar pela emissão de gás carbônico, pelo vale carbono. Vocês vão pagar pela terra, pelo esgoto, pela água que vocês vão usar. E vão pagar a taxa do que vocês estão fazendo aqui no Brasil. É assim que funciona. Mas a terra continua sendo nossa. Direito de exploração mineral, água, tudo, tem que ser pago para o Brasil e nós não tem que dar nada para eles. Não é seus. É alugado. É como se fosse um fazendeiro alugando sua. Ó, agora eu não quero mais plantar, não quero mais criar gado. Eu vou usar minha terra para plantar. Você quer plantar na minha terra? Você me paga tanto aí, a terra continua sendo minha. Toda a responsabilidade em questões biológicas, né, naturais são suas. Se você degradar o meio ambiente aí, você vai pagar. Você vai pagar juridicamente por isso e criminalmente, né? Mas o Brasil não age dessa forma. Eles jogam alguns milhões no colo do governo e pronto, a terra passa a ser deles. Eles vêm e dominam. É o que acontece, né? Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Então presta atenção, tudo nessas questões jurídicas aí, econômicas, políticas do Brasil, comércio internacional, geopolítica, fica atento para você saber o que está acontecendo e o que pode vir a ocorrer, né? Em cenários futuros aí. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela aí, mas eu acredito que o governo brasileiro não vai sentar na mesa para negociar, cara. Não vai. Um ditador, quando está perdendo o poder, ele tende a aumentar os seus ataques, né? O seu grau de maldade aí, né? Aconteceu isso na Síria com o Bashar al-Assad, né? E o povo entendeu que tinha de tirar o cara do poder. Hoje em dia ele correu lá para a Rússia, lá, para a saia do Trump, né? E já abriu ampla chance dos Estados Unidos negociar com a Síria e outros países e vir a ser um país mais democrático, né? O Brasil está fugindo da democracia, está rasgando a Constituição, está rasgando a jurisprudência do, do Código Penal, né? Já não temos mais uma justiça efetiva e séria, né? Um juiz, ele tem que ser isento, né? Um juiz que vai analisar a causa, ele vai olhar os dois lados, vai analisar os dois casos e tem que ser imparcial e julgar o certo, né? Não já antes do julgamento terminar, ele fala, não, eu vou condenar, e é esse aqui que eu vou condenar, e escolher um lado para condenar, e, né? É o que a gente está vendo acontecendo, né? Mesmo o Ministério Público, o órgão acusador, falando, não, cara. A gente pediu a prisão do cara aqui, mas por meios legais da medicina, da ciência, a gente chegou à conclusão que o cara precisa ser solto para ir se tratar. Solta o cara. O acusador pedindo para liberar, que é no caso o Clériston, né? O Clezão. O próprio acusador pedindo a liberação do cara para fazer o tratamento médico. Prisão domiciliar para o cara fazer o tratamento médico. O Alexandre de Moraes negou, o cara morreu. Então, quer dizer, é um poder totalitário, inquisidor, que leva as pessoas à morte. Antes mesmo das pessoas serem julgadas, o cara estava sob a tutela do Estado. O que paga isso aí? Qual seria a forma de, né? Em países sérios, no meu ver, o Alexandre de Moraes já tinha perdido o cargo e estava respondendo criminalmente, estaria preso, né? Já pensou o chicote mudar de mão? O STF passa a ser majoritariamente conservador e de direita e começar a reaver todos esses processos aí em cima da esquerda, né? Vocês esquerdistas aí já pensaram nisso? O chicote muda de mão, assim como nos Estados Unidos aconteceu, não perseguiram o Donald Trump? Hoje o cara tá com o chicote na mão,
no Brasil pode acontecer. E aí? Vocês vão recorrer aonde? Né? Quando vocês chegarem lá no estrangeiro para pedir intervenção da ONU, do TPI, da OEA, esses tribunais estarem majoritariamente favoráveis ao Donald Trump, à direita. A quem vocês irão recorrer? Já pensaram nisso? Não é melhor ter coerência agora para não sofrer amanhã? Né? O mesmo jeito serve para a direita. A direita tem que saber articular, saber fazer política, né? É um lado político novo no Brasil, porque muitos confundem o regime militar com a direita e não tem nada a ver. O regime militar foi os militares, né? Inclusive todas as ditaduras aí têm apoio das Forças Armadas, né? O Brasil não teve golpe nenhum, porque as Forças Armadas não aderiu a isso. Essa suposta tentativa de golpe que falam aí, né? Se as Forças Armadas tivessem concordado e ido com os tanques para a rua, apoiado tudo, Bolsonaro tivesse no Brasil junto com as Forças Armadas, não, vamos destituir o Lula, não teve eleições justas. Isso seria um golpe militar, mas não teve isso. O cara nem no Brasil tava. Não tinha nenhum congressista lá no dia da invasão, o presidente não estava lá, né? O judiciário não estava lá. Como que teve golpe sem pegar um cara desse? Só foi depredação do patrimônio público tombado, que isso já é um crime também, devem pagar por isso, mas no meio desse bolo, muita gente inocente está presa, sem o devido processo legal, né? Sem o amplo e contraditório, né? Muitas provas forjadas, esdrúxulas, que por si só já derrubaria todo o processo, né? Então isso tudo é questão de analisar com seriedade, com justiça, com a justiça devida, sem viés político, né? Analisar com a razão, sem emoção, com a razão. É isso aí que eu queria falar com vocês e vamos aguardar aí até, né, as próximas etapas disso tudo aí e ver como é que vai o nosso. Mas eu peço a Deus que abençoe o nosso país, porque estamos vivendo uma situação crítica, uma situação triste, pode piorar muito. Pode piorar de uma forma que vocês não fazem ideia. Tá ok? Muito obrigado aí, Deus abençoe. Abençoe a sua casa, o seu lar e aos seus. E até a próxima de mais uma conversa aí, um Hots na voz. Morou? Paz.